Salve, salve pessoal, tudo bem? O meu nome é Mike Cipriano e eu sou professor da Arts Millennium Academy, onde a gente transforma amadores em profissionais e profissionais em experts. E hoje a gente vai bater um papo justamente sobre essa transição do amador para o profissional, e é uma das perguntas mais comuns, até mesmo para profissionais que precisam revisitar um pouco esse assunto, que é quanto cobrar ou como precificar o seu trabalho, o seu serviço, a sua criatividade. Ok? Pessoal, é um assunto bem longo, é um assunto que tem que ser trabalhado de forma muito particular, muito exclusiva. Aqui na escola a gente tem uma vantagem que a gente trabalha com os alunos de forma individual, então quando a gente vai falar sobre isso, a gente olha cada caso, né? De repente tá vendo um músico que quer começar a tocar na noite, por exemplo, então esse papo vai ser diferente para esse músico, vai ser diferente para um designer, por exemplo, que quer fazer trabalhos freelancers para outras empresas, né? Então é um assunto particular, digamos assim, é mais individual. Porém, a gente compartilha o mesmo princípio. A minha dica é o seguinte, pessoal, quem quer realmente fazer essa transição tem que correr atrás. Dá um follow nas nossas páginas, dá um like no nosso Instagram, porque a gente está sempre postando não só esses vídeos de dicas, mas workshops. A gente vai ter um workshop agora no início do próximo mês, e aí você tem que estar antenado, porque as vagas são sempre limitadas, mas é importantíssimo, pessoal, e é uma oportunidade que não dá para perder. Quem quiser realmente se aprofundar, visita o nosso website, dá uma olhada nos nossos planos de estudo, vê o que funciona melhor para você e se matricula, porque a gente está constantemente trabalhando justamente com alunos que estão fazendo essa transição ou que já fizeram essa transição e estão cada vez mais deslanchando assim, profissionalmente. Então vou lá. Quanto cobrar? Certo? Esse é um objetivo desse vídeo de hoje, é a gente ter uma ideia de como a gente pode estabelecer o nosso preço. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que pensar no business, ou na gente, como uma empresa, ok? Durante esse vídeo eu vou usar um exemplo de fotografia, é só um exemplo, só para ficar um pouco mais tranquilo da gente entender, mas isso vai funcionar para músicos, vai para qualquer setor criativo, vai funcionar para designers, desenhistas, para todo mundo, ok? Então, o que eu quero dizer como pensar como uma empresa? Significa que o fotógrafo ou fotógrafa vai ter que pensar ou vai ter que estruturar a forma de trabalho da mesma forma que um restaurante vai fazer. Ok? Esses princípios administrativos vão ser o mesmo. Vai ser o mesmo princípio administrativo do fotógrafo para um restaurante. O que significa isso? O que eu quero dizer com o mesmo princípio administrativo? Tanto o fotógrafo quanto o restaurante vai estar vendendo produtos ou serviços. E esse produto e o serviço vai ter uma oferta, o quanto que você vai fazer de oferta por esse produto ou serviço, e vai ter uma demanda de quem quer ou quem precisa comprar esse produto ou serviço. Então é o mesmo princípio administrativo. Da mesma forma que um restaurante tem que ficar aberto ao longo do ano, nos dias de vacas magras e vacas gordas, o fotógrafo também tem que pensar dessa forma. Então a gente compartilha, o fotógrafo vai compartilhar exatamente esses mesmos princípios. Um dos mais importantes é qual é o custo. O quanto que o restaurante tem que pagar, qual é o custo desse restaurante para ele ficar aberto? Qual é o custo desse fotógrafo para ele continuar trabalhando com fotografia? Então, o que a gente tem que calcular para esse custo? A gente tem que pensar o salário, e lembrando, tanto para o restaurante quanto para o fotógrafo. Qual é o salário? Aposentadoria, plano de saúde, imposto de renda, imposto estadual, seguro-desemprego, INSS, aqui nos Estados Unidos é o Social Security, alvará de funcionamento, taxas contábeis, imposto sobre venda, taxas de correio, materiais de estúdio, aluguel, água, luz, telefone, internet, aquecedor ou ar-condicionado, depreciáveis.
Quem não sabe o que é exatamente depreciável tem que correr atrás, pessoal, porque é importantíssimo saber exatamente qual é o seu depreciável para você continuar funcionando. Equipamento fotográfico. A propósito, pessoal, a gente vai falar mais sobre depreciáveis nesse workshop, ok? Computadores e devices que a gente vai usar para trabalhar, licenças de softwares, custo de propaganda, seguro, e a lista vai embora, ok? Então é só uma ideia. Então o que a gente vai fazer? Fazendo uma anotação sobre os valores, qual é o custo do aluguel, qual é o custo da água e por aí vai. A gente vai estabelecer qual é o nosso custo diário para fazer negócio. Então, custo diário para fazer negócio significa o seguinte: vai pegar todos esses valores de aluguel, água, luz, você vai pegar esse valor anual e vai dividir esse custo anual, vai dividir por 250 dias. Por que 250 dias? Porque a gente vai tirar os finais de semana e a gente vai ter alguns dias de férias ao longo do ano, porque todo mundo precisa descansar, né, pessoal? Então, normalmente, a gente trabalha 250 dias ao ano. Ok. Então, esse custo anual dividido por 250 dias vai te dizer qual é o custo diário para você fazer negócio. Então significa que, um exemplo, né, esse valor de $100, muito cuidado, pessoal, porque é onde todo mundo dá um tiro no pé. De novo, usando fotografia, mas funciona para todo mundo. A gente vê direto alguém que quer entrar no mundo profissional de fotografia, aí vê fulano de tal cobrando $500 por ensaio, e fala, nossa, fulano de tal está fazendo $500, eu vou, por ensaio, ele vai... esse fotógrafo faz 2 horas de ensaio e cobra $500. Então, eu vou cobrar $200 por ensaio, que vai ser super legal. Eu faço 2 horas de trabalho e faço $100 por hora de trabalho. É o maior erro que existe e quem tem essa mentalidade vai estar fora do business, não vai durar nada dentro desse business. Então esse valor é fictício, tá? Eu arredondei para $100 só para a gente ter uma base de conta na hora que eu for falar um pouquinho sobre o exemplo. Ok, o que não foi calculado nesse custo anual? O que não foi calculado foi o tempo. O tempo não foi incluso nos custos quando a gente estabeleceu quais são esses custos. Por quê? Porque o tempo é a coisa mais importante do seu business. O ditado americano, né? Tempo é dinheiro. O que exatamente isso quer dizer? Significa o seguinte, que quando a gente está pensando no nosso serviço, o tempo que a gente vai se dedicar, ele tem que ser muito bem aproveitado. E o cliente tem que aproveitar muito bem desse tempo de serviço. Caso contrário, o seu business vai quebrar, não vai dar conta. Ok? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o tempo, vamos entender o que a gente está vendendo, né? Porque a gente já estabeleceu qual é o nosso custo. Vamos entender o que a gente está vendendo, o que o fotógrafo está vendendo, que a gente está usando como exemplo. Então, o fotógrafo está vendendo o tempo dele, que a gente acabou de falar, que é a coisa mais importante que ele está vendendo. Ele está vendendo a experiência que ele tem na fotografia. Ele está vendendo qual é a educação, quanto que ele investiu na educação dele para fazer esse trabalho fotográfico. A criatividade, o controle de qualidade, o estilo, tudo isso ele está vendendo. Aí você fala assim, nossa, mas a criatividade, o controle de qualidade, o estilo não é individual de cada um? Não necessariamente, porque a gente estuda e a gente desenvolve todo santo dia aqui na escola esses elementos, como ser mais criativo, como ter um controle de qualidade melhor, como criar, como desenvolver melhor o seu próprio estilo. O que mais que a gente está vendendo? A gente está vendendo a nossa personalidade. Cada um tem uma personalidade. Algumas pessoas vão ser extremamente simpáticas, vão se dar super bem com crianças, por exemplo. Outras pessoas são mais sérias e vão funcionar perfeitamente para trabalhos corporativos, por exemplo, para fotografar empresas e tudo mais. E finalmente a gente também está vendendo quais são os produtos de entrega, de novo, usando fotografia como exemplo.
também funciona para outros. Por exemplo, um músico, que ele vai entregar a música dele, ele vai vender os direitos autorais, ele vai entregar essa música em CD, ou talvez quer gravar em um vinil para um projeto muito específico e tudo mais. Então, tudo isso é o que a gente está vendendo para poder cobrir aquele custo diário para a gente fazer, para a gente manter o nosso negócio. Certo? Então a gente vende isso para pagar aquelas contas e ter e colocar em cima disso o nosso lucro. Ok? Dentre esses fatores aqui, ele é diferente de indivíduo para indivíduo. Então vamos pegar um fotógrafo amador e um fotógrafo profissional. Eles vão ter uma tremenda diferença em diversas dessas áreas, com exceção de uma, que é a constante. A constante é o tempo. Então, o que isso significa? Muito simples. Uma hora de um amador é exatamente a mesma duração de uma hora de um profissional. Essa é a constante. A minha hora de trabalho é exatamente a mesma hora de trabalho que a sua. Dura a mesma quantidade de tempo. É a constante. Só que o que o cliente leva nessa hora de trabalho é diferente entre o amador e o profissional. Porque entre o amador e o profissional, por exemplo, dentro dessa hora, o cliente vai levar mais experiência. Ele vai ter um profissional que tem mais educação, mais criatividade, mais controle de qualidade, mais personalidade. Fala, opa, mais personalidade? Mais estilo? Como assim mais personalidade, mais estilo? Porque esse profissional, por causa dos estudos e por causa da experiência, sabe como criar mais, sabe ter mais ideias, sabe desenvolver mais ideias. Ele sabe se comportar de formas diferentes porque ele já fez trabalhos, já trabalhou tanto em casamento, quanto em festa de aniversário, quanto dentro de uma empresa. Então ele sabe se comportar de forma diferente nesses lugares. Ou seja, a hora que o cliente está pagando para um amador é diferente de uma hora que ele está pagando para um profissional. E se o amador quer fazer mais dinheiro no trabalho dele, ele tem que investir nas outras áreas. Ou não vai ter competição. Não existe competição entre profissional e amador. Profissional compete contra profissional. Então o cliente vai estar levando muito mais coisa, vai estar levando muito mais qualidade. A qualidade é diferente. A qualidade da hora do amador é diferente da hora do profissional. Isso é extremamente importante a gente estabelecer, porque eu costumo falar com os meus alunos de fotografia isso, que quem compra uma máquina fotográfica, em aspas profissional, né, compra uma super máquina fotográfica, não se torna fotógrafo, se torna o dono de uma máquina fotográfica. Da mesma forma que quem compra uma guitarra se torna dono de uma guitarra, não se torna um músico. O que vai transformar o dono da guitarra em músico é o estudo, é a determinação, é a experiência. É isso que vai transformar aquele dono de guitarra em um músico. Ah, mas eu conheço alguém que aprendeu a tocar de ouvido. Negativo. Essa pessoa que pegou um instrumento e já toca, ela tá com esse instrumento no colo por anos e anos, tocando horas e horas e horas, tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando, e cria essa falsa impressão de que essa pessoa não precisou de estudo. Ela está estudando sozinha, não tem os atalhos da educação. E acaba se limitando no que ela pode fazer. A educação permite com que a gente vá muito mais longe. Mas ela está estudando, ok? Ninguém simplesmente pega um instrumento e já sai tocando como se tivesse 10 anos de experiência. Não é assim. Mesmo se você não tem um estudo acadêmico, essa pessoa que aprende a tocar de ouvido, ela toca porque ela praticou, porque ela estudou sozinha, mas ela estudou muito. Então vamos dar um exemplo para a gente fechar esse bate-papo, e usando de novo o fotógrafo como base para a gente entender tudo o que a gente viu até agora. E o exemplo é o seguinte: vamos supor que o fotógrafo vai ser contratado para fazer
a foto de uma família, a mãe e o filhinho dela, porque de repente a mãe quer imprimir um book, fazer um livro de foto dos dois e mandar para o marido que está trabalhando no exterior, de repente ele é um militar, vai passar o ano fora, então ela quer fazer essa dedicação carinhosa para o marido e ela contratou o fotógrafo para fazer esse trabalho. Quanto que ele tem que cobrar para ir lá no parque e fotografar mãe e filho? Então vamos voltar no que a gente falou sobre o custo, né, e o que o fotógrafo está vendendo. Então a gente já estabeleceu naquele valor fictício que o custo para você fazer para manter o negócio, o custo diário para fazer negócio desse fotógrafo é de $100 por dia. A gente já estabeleceu isso. Pessoal, cuidado, esse é um valor fictício. Cada pessoa tem que chegar naquele resultado, naquele custo, para saber exatamente o quanto que você tem que cobrar. A gente está aqui disponível para ajudar quem precisar. Os nossos alunos, a gente está sempre trabalhando em cima disso, porque é particular. Cada caso é um caso. Então, nesse caso fictício, o fotógrafo precisa trazer todo dia de trabalho $100 por dia. Eu recomendo para os alunos de fotografia, às vezes, que você faça pacote, que os alunos façam pacotes, não só por hora, mas... Porque se você vai lá fazer esse trabalho num parque para essa família, você vai estar ocupado por meio dia de trabalho. A manhã toda vai estar ocupado. Então, faz um pacote para meio dia de trabalho, um pacote para um dia de trabalho, porque é muito mais... você vai sustentar muito melhor o seu business dessa forma. Certo? Então, meio dia de trabalho vai custar $50 para você. Certo? Lembra, a gente tem que trazer $100 por dia, você está trabalhando meio dia naquele sábado, então $50 é o quanto que você tem que cobrar. Significa que você tem que cobrar $50 do cliente? De forma alguma. Esses $50 é só para pagar as contas. E existem outras coisas que estão embutidas nesse trabalho que é variável. Por isso que fotógrafos profissionais, quando você liga, eu quero fazer um ensaio, ele não te dá o preço de imediato, porque ele tem que calcular diversas variáveis para aquele trabalho específico. Por exemplo, combustível. Vou dar um exemplo, é um valor fictício também. Então, para esse trabalho, vai custar $20 de combustível. Tem um lanche, então vamos colocar $25 de lanche, de almoço para você. Preparação e arrumação, quanto tempo que você vai ter que parar do seu dia, do seu trabalho para poder preparar e arrumar tudo, para colocar no carro e para tirar do carro, né? Vamos colocar mais $50 em cima disso. E de repente você vai precisar de um assistente segurando rebatedor de luz, ou flash, ou o que seja, e vão pagar $100 para esse assistente. Então, aqui a gente já tem uma ideia de quanto que a gente pode repassar para o cliente, que em teoria seria $245. Só que tem mais coisas em cima disso, que é o valor agregado. O que é o valor agregado? Você foi lá, o fotógrafo foi lá contratado para fazer esse trabalho fotográfico dessa família, certo? Essa família ama esse fotógrafo. Várias pessoas adoram o trabalho desse fotógrafo. E tem diversas pessoas querendo trabalhar com esse fotógrafo. Então, existe uma demanda muito alta, porque esse fotógrafo extremamente competente, tem uma tremenda capacitação para entregar diversos tipos de produtos, tem extrema experiência, tem muita educação, educação acadêmica no caso, né? Tem uma excelente personalidade, é um excelente profissional. Todo esse valor é agregado. Então, o valor desse profissional sobe por causa disso. Ok? A gente ainda coloca em cima desse valor o nosso lucro. E é assim que a gente estabelece o nosso preço. Ok, pessoal? Eu sei que tem muita dúvida. A gente não tem tempo. Esse vídeo já ficou um pouco longo demais assim, mas é para ajudar todo mundo que quer fazer essa transição de amador para profissional. E, de novo, pessoal, fica ligado no Arts Millennium, porque a gente está sempre colocando diversos materiais legais de estudo. O Arts Millennium agora trouxe um time excelente de professores
todos que falam em português. É uma excelente oportunidade para a gente poder desenvolver, melhorar o nosso trabalho, receber mais e tudo mais. Tá ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.